Como exatamente? Os airbags salvam vidas durante uma colisão de veículos. Para descobrir, você precisará entender momento e impulso. Vamos explorar a ciência por trás deste dispositivo que salva vidas e como essa ciência se relaciona com a vida na Estação Espacial Internacional. Vamos lá! Olá, sou o astronauta da ESA Andreas Mogens. No ambiente de microgravidade, a bordo da Estação Espacial, mesmo que pareçamos estar sem peso, o momento ainda existe, porque depende. Mesmo que pareçamos estar sem peso, o momento ainda existe porque depende da massa e da velocidade de um objeto. A massa de um objeto não muda, esteja ele no espaço ou na Terra. Monitoramos regularmente nossa própria massa na estação espacial para apoiar pesquisas de saúde em andamento. Em microgravidade, não podemos nos pesar em uma balança tradicional. O dispositivo de medição de massa, por aceleração linear espacial, é uma ferramenta na estação que pode ajudar a medir nossa massa usando o momento. Para definir o momento, usamos esta equação, onde T, ou momento, é igual a massa vezes a velocidade. Podemos ver que qualquer objeto com massa que esteja se movendo é considerado como tendo momento. O impulso, por outro lado, é igual à mudança no momento de um objeto. Agora, sobre aquela questão do airbag. No caso de uma colisão de veículo, um airbag diminui a quantidade de força exercida sobre o corpo humano, ao aumentar o tempo necessário para que o corpo desacelere até parar, resultando em menos lesões catastróficas e mais vidas salvas. Por exemplo, eu tenho um globo inflável que está inicialmente parado. Se eu aplicar uma força resultante nesse globo, estou causando uma mudança em sua velocidade, o que, por sua vez, está mudando seu momento. Durante o tempo em que apliquei a força resultante, o globo experimentou um impulso. Isso também pode ser definido como a força multiplicada pelo tempo durante o qual a força foi aplicada. Ok, lá vai. Vou colocar este globo em movimento suavemente para que ele atinja esta superfície firme e rígida em que estou. Você percebeu quão rápido essa colisão aconteceu? Foi quase instantâneo. Em outras palavras, o tempo desde quando o globo fez o contato inicial com a superfície, até quando parou, e então mudou de direção. Repentinamente, aconteceu em um período de tempo muito pequeno. Se olhássemos para a equação do impulso, você notaria que o tempo e a força têm uma relação inversa. Isso significa que se uma variável diminui, a outra deve aumentar. Neste caso, a pequena quantidade de tempo fez com que uma grande força fosse exercida sobre o globo. Vamos tentar um cenário diferente, onde temos uma cortina solta, montada para pegar o globo em vez de uma parede dura. Mais uma vez, vou colocar este globo em movimento, empurrando-o suavemente em direção à cortina. Neste caso, para que ele se mova aproximadamente na mesma velocidade de antes. Observe que levou mais tempo para o globo parar após seu contato inicial com a cortina. Lembre-se de que tempo e força são inversamente proporcionais, o que significa que quando uma colisão ocorre em um intervalo de tempo maior, o globo experimenta uma força menor, em comparação com a demonstração anterior na superfície rígida. Ei, Centro Espacial de Houston, pegue isso e tente você mesmo. Belo arremesso. Eu sei. Qual caso eu preferiria se estivesse em um acidente de carro? Ficamos felizes em tê-lo conosco para aprender um pouco mais sobre a relação entre impulso e momento. Você consegue pensar em outra situação na Terra, onde o teorema do impulso-momento poderia ser usado. Para testar o que você aprendeu hoje, experimente a atividade correspondente de conexão em sala de aula,
que você pode encontrar em nasa.gov/STEMmonstrations. Obrigado por explorar a física conosco hoje. Até breve. Olá, meu nome é Megan MacArthur. E o nome é Shane Kimbrough. Nós estamos vivendo e trabalhando a bordo da Estação Espacial Internacional, orbitando a 250 milhas acima de sua cabeça. Na estação, vivemos em microgravidade. Demonstramos inércia com lanterna e corpo humano. Inércia é a tendência de um objeto resistir à mudança em seu movimento. Newton. Meu nome é Shane Kimbrough. Estamos vivendo e trabalhando a bordo da Estação Espacial Internacional, orbitando a 250 milhas acima de sua cabeça. Aqui na estação, vivemos em um ambiente de microgravidade, o que nos permite experimentar a ausência de peso e expandir os limites da ciência. Hoje, vamos demonstrar o momento de inércia, primeiro usando uma lanterna grande, depois demonstrando com o corpo humano. Você está pronto? Vamos conferir. Inércia é a tendência de um objeto resistir a mudanças em seu estado atual de movimento. Isso pode soar familiar, já que a primeira lei do movimento de Newton também é conhecida como a lei da inércia. O momento de inércia, por outro lado, descreve a tendência de um objeto resistir à aceleração rotacional. O momento de inércia de um objeto é uma propriedade que depende de como a massa está distribuída ao redor de seu eixo de rotação. Há uma relação entre a distribuição de massa de um objeto e quão facilmente ele gira, ou resiste, a girar. Em geral, os objetos têm um momento de inércia menor e são mais fáceis de girar se a massa estiver mais próxima do eixo de rotação. Como você pode ver, a lanterna, girando em torno de seu eixo mais longo, está girando a uma taxa mais rápida do que a lanterna girando em torno de seu eixo mais curto. Isso ocorre porque sua massa está mais próxima do eixo de rotação. A lanterna girando nesta posição tem um momento de inércia menor, o que significa que há menos resistência à rotação. Quando a lanterna é girada em torno de seu eixo mais curto, sua massa está distribuída mais longe do eixo de rotação. Nesta posição, a lanterna tem um momento de inércia maior. Agora vamos ver se isso se aplica aos humanos também. Observe quão rápido Megan está girando em relação à posição do corpo dela. Quando seus braços estão bem próximos ao corpo, seu momento de inércia diminui, o que a faz girar mais rápido. Quando seus braços estão estendidos, mais massa é puxada para longe do eixo de rotação, o que aumenta seu momento de inércia e a faz girar mais devagar. Isso acontece porque redistribuir nossa massa altera nosso momento de inércia, o que, por sua vez, muda a velocidade com que giramos. Obrigado por se juntar a nós e assistir à nossa demonstração hoje. Para explorar mais sobre o momento de inércia, confira a lição de conexão com a sala de aula que acompanha este vídeo e descubra muitas outras lições e atividades no site STEM On Station. Até a próxima! Oi, eu estou com um pneu furado. Bem, eu preciso remover esta porca aqui para poder tirar a roda e consertar o pneu. Deixe-me ver se consigo removê-la. Esta porca não está se movendo muito. Mas a maioria de vocês diria, bem, por que você não usa uma chave inglesa? Bem, eu tenho uma chave inglesa. Eu sou bem fraco. Então esta chave inglesa não está me ajudando muito. Mas eu tenho uma chave inglesa maior. Neste caso, um braço mais longo. Sucesso. O que é sobre a chave inglesa? Aumentar este braço que me permite remover essa porca. Bem, isso é um tópico chamado torque. E hoje vamos discutir a física por trás do torque. Então fiquem ligados. Agora, antes de prosseguir com os detalhes sobre torque e a matemática envolvida, quero dar a vocês outro pequeno exemplo rápido.
Então, aqui eu tenho dois pequenos parafusos e ambos têm uma porca, embora um tenha uma porca borboleta. Este é difícil de girar. Este é mais fácil de girar. Por que é assim? Bem, assim como minha bicicleta, ao aumentar a distância em que aplico a força, em outras palavras, a partir do centro aqui, é muito mais fácil de girar. E tenho certeza de que, se você olhar ao redor da sua cozinha, garagem e assim por diante, poderá encontrar outros exemplos de onde você aplica torque em várias situações. Mas agora vamos lidar com os detalhes do torque. Então, aqui eu tenho um exemplo, que vou usar. E neste caso, eu tenho uma chave inglesa. Ou se você estiver nos Estados Unidos, é uma chave de boca, e eu tenho um parafuso e uma porca ali. E vou apertá-lo. Agora, o que eu preciso fazer? Agora, eu preciso aplicar uma força. Então, o primeiro componente do torque é uma força que você aplica. A segunda coisa é onde você aplica essa força. Então, a maioria de vocês apreciaria o fato de que, se eu aplicar a força aqui, não vou obter muita força de rotação ou não muito torque. E assim, o segundo componente que você precisa estar ciente é o que chamamos de momento, que é simplesmente a distância entre o ponto de rotação real e o local onde aplico a força. Então, eu quero aplicar o torque máximo. Então, vou ter o deslocamento máximo longe do centro aqui. E assim minha força, multiplicada pelo meu deslocamento, que geralmente é rotulado como R ou D, nos dará o torque. Então, torque é simplesmente FD. Agora, qual que é a unidade para torque? Bem, é simplesmente uma combinação dessas duas coisas. Então, força é em newtons, D é em metros. Portanto, a unidade, ou a unidade SI, para torque, é o newton-metro. Então, essas são as duas variáveis, né? Mas você notará que a força que aplico aqui tem que estar a 90 graus do braço de momento real. Então, se eu quiser ter torque máximo, preciso garantir que aplico a força o tempo todo a 90 graus do braço de momento. Mas e se esse não for o caso? Digamos que eu aplique a força nessa direção. Bem, nessa direção, minha força agora tem dois componentes. Ela tem um componente perpendicular e tem um componente que corre ao longo do momento. E o único componente que realmente aplica o torque é o componente perpendicular. Então, neste caso, se eu aplicar minha força nesse ângulo, assim, e usar o ângulo que está entre meu dedo e o braço de momento aqui, você pode ver que é menos de 90. Aqui no torque máximo eu tenho a 90, e claro que isso é zero. Então, a relação matemática real é uma relação de seno, porque o seno de 90 é 1, maximiza, e portanto a fórmula para torque é F multiplicado por D multiplicado pelo seno do ângulo, onde o ângulo está entre a força, na direção da força, e o braço de momento. Então, isso é torque, em essência. Agora, estritamente falando, é que se eu aplicar um torque, então o que vai acontecer se não houver outros torques no sistema? Agora, neste caso, há um torque no sistema além daquele que eu aplico. E esse é o torque de fricção que se opõe a ele. Assim como temos forças resultantes, também temos torques resultantes. E assim como com forças resultantes, se você tem uma força resultante, você terá uma aceleração. Da mesma forma, se eu tiver um torque resultante, terei uma aceleração. E neste caso, é uma aceleração angular. E a aceleração angular, é claro, significa que a velocidade angular aumenta. Então, em outras palavras, se eu não tiver fricção aqui, e aplicar esta força aqui, e essa for a única força que eu aplico, então, estritamente falando, isso irá mais rápido e mais rápido. Agora, é claro que isso não é o que acontece, porque eu tenho forças aqui. E neste caso, essa força ou fricção, na verdade, aumenta à medida que fica mais apertado. Então, portanto, fica mais difícil para mim até mesmo girá-lo. Então, isso, em essência, é torque. Mas eu deixei de lado uma última coisa. Torque, assim como força, é uma quantidade vetorial, o que significa que tem uma magnitude, mas também tem uma direção. E como determinamos uma direção? Bem, da perspectiva aqui, eu poderia dizer que é no sentido horário ou anti-horário, mas na verdade não é assim que falamos sobre torque em termos de sua direção.
Então, para determinar a direção do torque, você usa a sua mão direita e você usa a sua mão como se fosse um aperto. E se você fizer seus dedos girarem na direção do movimento de rotação, então seu polegar representa a direção do torque. Eu sei que isso soa um pouco estranho, mas é assim que realmente determinamos a direção. No caso de eu apertar, minhas direções estão indo para este lado, meu polegar está apontando para baixo, e portanto a direção do torque é para baixo. Da mesma forma, se eu fosse afrouxar, então meus dedos estariam girando para este lado, e portanto a direção do torque é para cima. Então, falei sobre o torque, e espero que você tenha uma melhor compreensão do torque. Bem-vindo à Estação Espacial Internacional. Eu sou o astronauta Joe Acaba. Hoje vamos falar sobre energia potencial e cinética. Vamos começar. Energia cinética é a energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Um objeto pode armazenar energia com base em sua posição. Isso é chamado de energia potencial. Na Terra, imagine soltar um objeto de uma posição elevada. À medida que a altitude de um objeto acima da superfície da Terra aumenta, sua energia potencial gravitacional também aumenta. A energia potencial armazenada devido à sua posição agora está sendo convertida em energia cinética. Também observamos isso com a energia potencial elástica. Ok, novo termo. Energia potencial elástica ocorre quando objetos são comprimidos e esticados, ou geralmente deformados de qualquer maneira, criando energia potencial. Pense neste elástico ou em uma mola. Ah, sim. Ok, Joe. O que vem a seguir? Puxamos a faixa para trás e criamos energia potencial. Quando soltamos, a energia potencial é convertida em energia cinética. Aqui na Estação Espacial Internacional, ainda estamos sob a influência da gravidade, principalmente devido à nossa posição em relação à Terra. Então, quando eu tenho esta bola nesta rampa, normalmente na Terra, eu solto a bola. E ela rola pela rampa. Devido a uma mudança em sua energia potencial, está sendo transferida para a energia cinética. Mas como você pode ver, isso não acontece aqui. Então, isso não significa que não temos energia potencial. Apenas significa que não estamos convertendo-a, neste momento, em energia cinética. E por que é isso? A gravidade está nos puxando para baixo, mas estamos nos movendo super rápido. E o que acontece é que estamos contornando a Terra nesse movimento de queda perpétua. Obrigado por se juntar a mim a bordo da Estação Espacial Internacional. Estamos enviando de volta para a Terra para que você possa tentar seu próprio experimento. Até a próxima!